Olá, meus queridos numismatas e colecionadores. Vamos hoje falar aqui com vocês sobre a moeda de 2 centavos produzida em 1975. Essa moeda que é uma moeda da FAO que trazia um tema especial que era alimentos para o mundo. Então, gente, essa moeda de 2 centavos é uma peça que é especialmente interessante, sem dúvida nenhuma, como toda peça numismática, mas essa peça ela une no mesmo disco, um pequeno disco, que ela foi produzida num diâmetro bem menor, mas ela produz um tema, né? Ela traz um tema relacionado à economia, à agricultura, à política internacional e à história monetária também dessa moeda aqui no Brasil. Então, nesse vídeo a gente vai buscar compreender por que a soja foi escolhida para representar essa moeda de 2 centavos e como identificar corretamente o anverso, o reverso, ou na realidade o que é que nós temos no anverso e no reverso dessa moeda, quais são as suas características técnicas e qual foi a tiragem, principalmente o que realmente influencia o seu preço no mercado numismático. Então, antes de continuar, eu peço que vocês deixem seu like, inscreva-se no canal e ative aí as notificações para receber os conteúdos que nós produzimos aqui para você. Bom, o contexto histórico, gente, dessa moeda. Nós estamos falando numa peça numismática que foi produzida num contexto do regime militar, tá? Dentro dessa perspectiva também do cruzeiro, né? Enquanto o tipo monetário, né, que ela faz parte, e também o contexto político ali do governo do presidente Ernesto Geisel. Tá? Como eu falei para vocês, nós estávamos então ali num período do regime militar, durante esse governo aí, que foi iniciado em março de 1974. No contexto econômico, a gente tem uma moeda que foi particularmente importante nesse momento. O Brasil vivia o final ali do chamado milagre econômico brasileiro, né? Então, esse milagre econômico já estava perdendo força, ou já até havia perdido força, e enquanto o país enfrentava aí os efeitos internacionais da crise, né, do petróleo em 1973 e 1974. E a gente tem então aqui, durante esse período, a implementação de um plano nacional, na realidade o segundo plano nacional de desenvolvimento, né, que foi procurar, né, manter os investimentos e transformar então a estrutura produtiva brasileira, mesmo diante de uma conjuntura que era desfavorável internacionalmente. E aí surge então a proposta dessa moeda, trazendo um tema social, um tema importante para ser discutido. E o Brasil faz parte então desse momento histórico, né, dessa moeda que foi produzida com esse tema voltado para a alimentação e a importância da alimentação para o mundo. Né? Então, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, né, estava envolvido nesse tema e o Brasil participou também, produzindo, então, nesta moeda de 2 centavos aí, colocando como imagem, né, para esse tema a nossa soja, uma vez que também foi um produto bastante importante que estava ganhando contornos maiores na nossa história, né, da agricultura também no Brasil, né? E em relação ao lançamento da moeda, uma moeda que foi lançada em 1975, em 4 de julho, teve um período de circulação de 1975 até 1980, foi produzida pelo Banco Central, tá? Então ela estabeleceu as novas características por meio da Circular 260, que foi a base legal para a produção dessa moeda, e o motivo da emissão dessa moeda é que ela faz parte então de um tema, como eu falei para vocês, social, que trazia aí uma discussão a respeito da alimentação para o mundo. E é um tema agrícola, né, que foi escolhido, e para a moeda de 2 centavos, então foi escolhido aqui no Brasil, nessa de 2 centavos especificamente, né, a soja como representação desse conteúdo, né, desse tema, né, que é a alimentação. Já que a soja, como eu falei para vocês, tinha já um contorno aí importante na produção agrícola do Brasil. Bom, então a gente tem o reverso dessa moeda. Nesse reverso a gente vai encontrar a planta, né, a soja, né, uma representação dela, né, como importante produto da agricultura brasileira. Vamos ter também os dizeres aí Alimentos para o Mundo, né, que é a mensagem da campanha internacional da FAO.
o 2 centavos, que é o valor facial da moeda, a palavra soja, indicação do produto agrícola escolhido, e o ano de 1975 também gravado aí nesse reverso da moeda. Então essa é a configuração do reverso dessa moeda. E a escolha da soja, obviamente que não foi aleatória, né? Ela relacionava a mensagem internacional da campanha da FAO com um produto agrícola brasileiro que estava ganhando uma grande importância aí nesse cenário de produção agrícola. O anverso na moeda, gente, nós temos então aí a efígie da República, né, que por sinal eu acho assim uma das artes mais bem feitas, né, e lindas, né, que já foi gravado na nossa moeda, essa efígie da República, né, acompanhada da legenda Brasil, e o Banco Central identifica oficialmente essa face como o anverso da moeda, tá, gente? E nos materiais de estudo de anatomia numismática também, o anverso ele é apresentado como uma face historicamente associada aos elementos de maior importância da moeda. E no Brasil republicano, a efígie da República tornou-se aí uma importante referência para a sua identificação. Então a gente está diante de uma moeda que nos entrega essa história, nos entrega essa questão, né, de importância do Brasil republicano, mas ao mesmo tempo de um Brasil, né, que pode estar antenado aí com as questões sociais e internacionais. Então, participando da campanha da FAO e também mostrando da nossa soberania, né, a nossa república. Então, a gente vai ter esses dois elementos, tanto de um lado quanto do outro da moeda, né, de suma importância, tanto no anverso quanto no reverso. No anverso, a identidade política do Estado brasileiro, né, com a efígie da República, e no reverso a mensagem econômica e internacional relacionada à produção também de alimentos. Então a gente tem como características técnicas ou especificações técnicas da moeda, tá, gente, o ano de 1975, o valor facial 2 centavos, o padrão monetário é o cruzeiro e o material que ela foi produzido foi em aço inoxidável, um diâmetro de 19 milímetros, um peso de 2,21 gramas, uma espessura de 1 milímetro, o bordo liso, o eixo dela é o reverso moeda e foi produzido pela Casa da Moeda do Brasil no Rio de Janeiro, tá? Ela teve uma tiragem de 8 milhões e 400 mil moedas, mas teve uma tiragem maior, só que especificamente essa moeda de 2 centavos com essas características da FAO, né, com gravado nela essa campanha, né, da FAO, foram apenas 8 milhões e 400 mil moedas. Então a tiragem da moeda de 2 centavos é registrada num total de 50 milhões e 15 mil exemplares, porém, desse total, apenas 8 milhões e 400 mil exemplares são comemorativas à FAO Alimentos para o Mundo. E aí a gente tem a precificação, o mercado e precificação dessa moeda. Eu sempre pego aqui para comparar, né, fontes diferentes, para que a gente possa ter uma ideia de como é que está a precificação dessa moeda. Então eu utilizei o catálogo Numis digital, o catálogo Amigo e o catálogo Bentes, como eu faço aqui. E no catálogo Numis, uma moeda muito bem conservada, está custando ali R$3, uma moeda soberba 4 e uma flor de cunho R$7. Tá? Esse catálogo Numis digital é um catálogo mais atual. O catálogo Amigo é o catálogo que apresenta essa moeda muito bem conservada num valor de R$1,60, uma soberba R$6 e uma flor de cunho R$11. O catálogo Bentes apresenta essa moeda na condição de soberba com um valor de R$3, uma flor de cunho R$10 e uma flor de cunho excepcional, né, R$80. Então, gente, mais do que um valor financeiro, essa moeda ela carrega uma mensagem histórica, né, que é essa questão aí da alimentação, a preocupação social com a questão da alimentação para o mundo. É o tema que ela traz, né, junto com ela. Tá? E ela tem esses valores, como eu falei para vocês, que são apenas referências. Tá? Então, a gente sabe que para precificar uma moeda, a gente tem que levar em consideração, entre outros, né, o estado de conservação. E aqui uma coisa que eu observo dentre os catálogos de preços de moedas é que o catálogo Bentes ele valoriza muito uma moeda que esteja num estado de conservação
muito mais do que uma moeda muito bem conservada. Uma moeda flor de cunha é uma moeda que não tem arranhões, que ainda conserva os seus brilhos, que ainda traz todos os relevos presentes. Então é uma moeda flor de cunho excepcional. Tá? Então o catálogo Bentes ele valoriza muito essas moedas a partir dessa condição aí, né, de estado, né, de conservação da moeda. Então a gente não vai ver nesse catálogo muitas vezes a precificação de uma moeda bem conservada ou uma moeda muito bem conservada. Então eles às vezes apresentam muito mais uma moeda de soberba para frente, tá? Bom, e para concluir, gente, a moeda de 2 centavos de 75 talvez seja um excelente exemplo, né, de como a numismática consegue transformar uma moeda aparentemente simples em uma verdadeira fonte de conhecimento. Como eu mostrei para vocês, a história que ela traz, o que ela grava, o que está presente como documento, que ela é um documento histórico. Ela nasceu em um momento de mudanças econômicas no Brasil. Estávamos ali no período de regime militar, durante o governo Geisel, em meio aos efeitos da crise internacional do petróleo também, e as dificuldades que começavam a atingir o modelo de crescimento brasileiro. E ao mesmo tempo incorporou ao dinheiro aí, né, a moeda, né, a esse dinheiro brasileiro, uma mensagem internacional relacionada a uma causa social e a produção de alimentos para o mundo. Então essa é a história da moeda de 2 centavos, e se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, gente, porque aqui cada moeda tem uma história e nosso trabalho é descobrir essa história. Então, gente, um grande abraço e até o próximo vídeo.